Eu sou Fabrício Nox, tarólogo e terapeuta holístico, e seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um quadro do Tem Conselho. Então hoje a gente vai falar sobre a binaridade das coisas, a necessidade que a gente tem de colocar tudo ou preto ou branco e nenhum tom de cinza no meio disso tudo. Então é interessante a gente pensar a respeito disso nos nossos relacionamentos, né? Na forma com que a gente lida com os outros e na forma com que a gente lida com as situações que são impostas tanto pela vida quanto por outras pessoas. Então é interessante a gente pensar a respeito disso. Um pouquinho... Vem, bebê. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Pensar um pouco a respeito disso. Existe o pensamento de que... O pensamento e a ação que envolve isso também, que é justamente, se não está comigo, está contra mim. E necessariamente as situações dentro dessa forma de pensamento nos levam a achar que nós temos ou aliados ou inimigos em todo tipo de situação. Eu não preciso dizer que esse pensamento institucional ali, institucional não, que não vem do direito, mas assim, esse pensamento institucionalizado, colocado ali dentro da nossa cabeça, à força, sabe Deus quando? Dentro da nossa vida, ele é nocivo, ele é totalmente tóxico. A gente começa a enxergar o outro como nosso rival, como nosso inimigo, como alguém que pode ali tanto nos destruir e acabar, e ter esse ponto como o único foco de vida, quanto a acharmos que todo mundo que pensa, parece ou flui de uma forma parecida com a nossa, é nosso amiguinho. Quando na verdade existe todo um aspecto ali, todo um espectro, acho que é espectro a palavra, quando existe toda uma gama de situações que é diferente disso, né? É uma das formas que a gente aprende sobre a ideia da binaridade. Gente, eu não estou falando sobre o gênero, sobre a situação, não é isso, tá? A binaridade do comportamento, tanto positivo quanto negativo. Existe essa ideia muito nas novelas, né? Em que os vilões são vilões e os mocinhos são sempre mocinhos. E eles são sempre bons e legais, divertidos, e não tem uma única situação em que você vê o mocinho da coisa sendo ruim ou sendo negativo. E isso passa a ideia de que toda pessoa boa é tanto boba quanto 100% daquela forma. O que está errado, né? E o que passa a ideia de que as pessoas ruins são sempre ruins o tempo todo. A ideia de modificar essa visão veio bem depois, no cinema, veio bem depois. Eu não sei se nas novelas ainda fazem isso. PS, eu parei de assistir televisão já tem acho que uns 4 a 5 anos, então não tenho noção. Mas existe essa ideia, né? De que a pessoa boa é sempre boa e de que a ruim é sempre ruim. E a gente não percebe o quanto isso afeta o nosso relacionamento, a forma com que a gente lida com o outro. Até mesmo dentro de amizades, quando a gente tem o nosso amigo que tem as ideias bem parecidas com a nossa, no primeiro ponto de diferença de ideias entre a gente já sente e pensa que existe alguma coisa errada quando ele discorda da gente. E a gente esquece que, por ser um amigo, por ser uma pessoa próxima, as pessoas têm direito de discordar, elas podem discordar da sua opinião, da sua ideia, de forma muito comum, que é comum ter uma discordância e é necessário que exista alguém que pense diferente de você, para fazer com que você cresça os seus pensamentos, para fazer com que você se desenvolva. Então, a ideia de que se não está comigo, está contra mim, precisa ser derrubada, tá? Quando eu falo isso, eu não falo para você protestar, pintar um cartaz, sair no meio da rua dizendo isso. Eu falo para você se barrar, para você se policiar e você se entender diante das situações e que te fazem pensar de que o outro ou precisa estar totalmente a favor, 100% a favor de você, ou então 100% contra, né? Muitas vezes existem situações, causas, existem efeitos, existem uma gama de possibilidades que podem fazer aquela pessoa chata, ruim, negativa, que está próxima de você, ser chata, ruim, negativa apenas naquele momento, ou apenas por refletir essa ideia vinda de você. Por exemplo, nem sempre esse comportamento é nossa culpa, tá? Por exemplo, a gente é super positivo, super legal, e a pessoa é sempre ali um pouco mais negativada, um pouco mais nociva, e ela vai sempre reagir de uma forma um pouco mais ferrenha contigo, porque sabe que você vai estar sempre positivo. Ela mal espera que em uma hora você vá surtar. E você mal espera que em um momento da sua vida essa pessoa pode ser extremamente útil e extremamente amigável com você, dependendo da situação, da causa e do efeito. Então, assim, resumir tudo a bom e mal é bobagem, não é algo necessário. Nem tudo é 100% bom. A diferença do remédio para o veneno é a quantidade, a dosagem. Então, a mesma coisa que te cura é a coisa que pode ali acabar te matando.
dependendo do teu controle. E como é que eu posso observar isso? Autopercepção, autoconhecimento, a ideia de pensar a respeito das coisas. A gente está muito acostumado a ter tudo muito pronto, né? As ideias muito bem formadas, e até esse pré-pensamento de que ou é bom ou é ruim, também é muito fácil. É muito fácil você aceitar isso já pronto. Mais difícil mesmo é a gente abrir a percepção e dar uma averiguada. O que é bom, o que é ruim, em determinada situação, com tal e tal condição. E você parar para pensar nisso, reduz até a raiva que a gente tem das outras pessoas. Se você parar para entender o motivo daquela pessoa, se colocar no lugar dela, entender um pouco mais a respeito de como ela pensa e reage a respeito das situações, talvez você até entenda as motivações. Quando eu falo de entender, eu não falo sobre seguir ou compartilhar, mas perceber o que aquela pessoa tem na cabeça dela. Tá? Entender por que ela se move, fala e age dessa forma de acordo com tal estímulo. Então é interessante perceber isso, notar isso e fazer com que isso se reduza, né? Se reduza, o efeito disso se reduza na tua vida. Então antes de sair gritando no meio do trânsito porque o fulano deu uma ré que não precisava, ou então porque está demorando demais, pensa na motivação dele, pensa em como lidar com ele e que ele não necessariamente, por estar atrapalhando o teu caminho, é o teu inimigo. E também aquela pessoa que te dá bom dia no meio da rua só porque te deu bom dia, não necessariamente ela é sua melhor amiga. Tá? Então vamos pensar um pouquinho, refletir a respeito disso. Eu não sei se fui bem entendido, se eu falei bem a respeito desse tema, mas eu espero que esse vídeo pelo menos tenha sido um ponto de pensamento no teu dia, um ponto de pensamento ali para a gente levar por toda essa semana, ou quem sabe até por toda a nossa vida. Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever e deixar um joinha e comentar aqui embaixo o que é que você acha a respeito, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!